Seja muito bem-vindo ao canal Vida de Rica. Eu sou Júlia Cassol Borges, sou educadora financeira, professora de certificações Ambima e se você está chegando agora no canal, já se inscreve, porque assim você acompanha todos os vídeos que eu faço com muito carinho para que você tenha uma vida rica em todos os sentidos. No vídeo de hoje a gente vai responder aí algumas questões de simulado da certificação Ambima CPA 10 para ajudar você a conquistar o teu objetivo. Então vamos lá para a nossa primeira questão, que foi uma dúvida que eu recebi hoje e achei muito interessante. A dúvida é: como que a Ambima vai me questionar os conteúdos sobre poupança? Afinal de contas, a poupança ela é tão simples, né? O investimento mais comum, mais tradicional do mercado. Como é que a Ambima vai fazer uma questão sobre poupança? Vamos entender o seguinte: a Ambima ela não quer só saber o que é, né? Ela quer a tua compreensão sobre aquele conteúdo, a sua argumentação sobre aquele conteúdo. Vamos lembrar que você vai ser um profissional do mercado financeiro, você vai oferecer produtos de investimento, você vai estar atendendo ali o público, seja de forma através de telefone, online, seja também presencial. Hoje em dia tem muitas plataformas aí de atendimento que estão fazendo maior sucesso, estão sempre precisando de profissionais que têm que ser certificados. Então você vai estar sempre oferecendo produtos. Por isso é importante que você tenha esse conhecimento, tá? Não é decorar para fazer a prova, é aprender para aplicar no seu dia a dia profissional. Questão 1. João é proprietário da empresa JC, que fabrica embalagens e vem obtendo lucros acima da média no seu setor. Ele aplica seus recursos em poupança, tanto para a pessoa física quanto para a jurídica. Com relação ao imposto de renda neste produto, A. Ele paga como pessoa física e como jurídica, desde que tenha mais de 20 mil reais de saldo médio nos últimos 6 meses em cada caso, ou seja, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, 20 mil para cada um. B. Ele não paga como pessoa jurídica, mas paga como pessoa física. Então, na B, ele não vai pagar imposto como o CNPJ, mas vai pagar no CPF dele, na conta pessoa física. C, ele não paga como pessoa física, mas paga como jurídica. Então, a alternativa C está dizendo que ele não vai pagar imposto de renda na conta dele de CPF, né, na pessoa física, mas na conta dele de CNPJ ele vai pagar sim. A alternativa D está dizendo ele não paga nem como física, nem como pessoa jurídica. Para ambos, né? Para ambas as contas, a tributação vai ser a mesma. No caso, ele vai ser isento, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Então, meus alunos queridos, qual a alternativa correta? A, B, C ou D? Parabéns! Exatamente, viu, gente? A alternativa correta é a alternativa C. Ele não paga como pessoa física, mas paga como pessoa jurídica. Vamos lembrar o seguinte, tá? Tributação para a conta poupança, ela é diferenciada. Então, se na alternativa tiver assim, é igual para todo mundo? Não. Tributação para pessoa física é isenta, tributação para pessoa jurídica, ela é tributada sim. Rentabilidade para pessoa física é mensal, rentabilidade para pessoa jurídica, ela é trimestral. Então, vai ter suas diferenças sim. Agora vamos então para a nossa questão 2. O que acontece se houver uma ação da taxa flutuante sem a intervenção do Banco Central do Brasil, que é o Bacen? O que vocês, qual alternativa vocês pensam aí? A está falando que vai aumentar as reservas internacionais. A B diminui as reservas internacionais. A C está falando que vai valorizar a moeda local. A alternativa D diz que desvaloriza a moeda local. Então, qual a alternativa correta? A, B, C ou D? Por que eu trouxe essa questão? Todo mundo, tá? Isso aqui é uma coisa que 100%, tanto dos alunos quanto as pessoas que vêm sempre aqui para o canal, tem muita dificuldade para entender a parte de câmbio que acontece no mercado. Vamos entender que o câmbio aqui no Brasil, ele é flutuante, sujo. Flutuante significa que o próprio mercado vai estar ali fazendo suas movimentações. Sujo é porque o Banco Central faz intervenções, seja comprando dólar, seja vendendo dólar, tudo isso para
dá uma estabilidade ali, né, no mercado. Nem é interessante que a nossa moeda se desvalorize muito, como também não é interessante que o dólar seja extremamente desvalorizado. Então, tem que ter tudo ali um padrão, né? Tem que ter um controle do que está acontecendo. Então, o que acontece no momento que está ali elevada a taxa, né? A flutuação está muito elevada e o Banco Central não faz intervenção? O que é o resultado disso? Que é um resultado aí até perigoso. Gente, vamos entender o seguinte: para essa situação aqui, a elevada flutuação, o que está acontecendo se o Banco Central não vai intervir? Vai desvalorizar a nossa moeda local. Quando está falando de taxa flutuante, está falando de câmbio. O que é câmbio? Troca de moeda. Câmbio é troca. Você pode fazer câmbio, você está trocando algo, tá? Então, no caso da taxa flutuante, quer dizer que a moeda estrangeira, não estou falando que é o dólar, pode ser euro, pode ser outros tipos de moeda, né? Sem a intervenção do Banco Central, desvaloriza muito a moeda local. E isso também não é interessante. Por quê? Tem muita gente que trabalha também com importação, traz produtos aí de fora para o Brasil. Então, eles estão ali pagando em dólar ou pagando em euro. E se a nossa moeda estiver assim, extremamente desvalorizada, quer dizer que ele vai precisar de mais reais para comprar aquele produto, tá? É a situação que está acontecendo agora, né? Quase R$ 4. É bacana para quem está recebendo em dólar, mas para quem paga em dólar pode ser uma catástrofe, né? Pode quebrar a empresa. Então, essa é a situação aí da nossa taxa flutuante. Por isso que quem trabalha no mercado financeiro tem que entender. Primeiro que dentro do mercado financeiro vão ter ali tanto operações de empréstimos, de crédito, de financiamentos, que você pode atrelar, né, a câmbio, né, pagar como uma troca de moeda, quanto investimentos também, sejam fundos cambiais, outros tipos de investimento que estejam atrelados ali a câmbio. Então, você tem que entender como é essa influência, seja o dólar muito alto, seja o euro, seja o real desvalorizado frente a outras moedas, o que isso influencia tanto ali no mercado financeiro quanto no bolso do teu cliente, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. Então, beleza, entender a questão de câmbio, vai cair na prova? Sim, nós temos um módulo aí que fala sobre economia, sobre finanças, e é lá que vocês vão encontrar esse conteúdo de câmbio. Tanto a nossa taxa PETAX, que é a taxa de câmbio, quanto essas movimentações que acontecem no mercado e qual é a influência, né, que isso tem para os investimentos, para a economia. Muito bem. Questão 3, gente. O Pedro aplica em um fundo de investimento, mas descobre que este fundo é muito mais volátil do que imaginava. Ele reclama com o banco que lhe vendeu o fundo, mas o gerente coloca a culpa no administrador. O gerente está, antes de ir aqui para as alternativas, tá vendo que a maneira que a Ambima te pergunta é através de eu falo, né, a palavra historinha, ela quer que você interprete o que está acontecendo, tá? Não é só o que é fundo de investimento, o que é taxa PETAX, o que é o câmbio, não. Ele vai te contar uma história e vai pedir a tua análise sobre aquilo ali. E é assim que são as questões da Ambima, tá? Então, se prepare para você interpretar e compreender. Porque, vou falar mais uma vez, o que você vai aplicar na prova é o que você também vai estar aplicando no seu dia a dia no trabalho, tá bom? Vamos lá, então. Certo. O gerente está errado. O responsável pela adequação do fundo ao perfil de risco do cliente é o custodiante. B, ele está correto, pois o administrador é responsável pela adequação do fundo ao perfil de risco do cliente. C, errado, o responsável pela adequação do fundo ao perfil de risco do cliente é o distribuidor. Ou alternativa D, errado, o responsável pela adequação do fundo ao perfil de risco do cliente é o gestor. O conteúdo que todo mundo tem dificuldade. Fundo de investimento não é só a parte de tributação, né, que é o come cotas, né, a forma como os fundos vai pagar ali o imposto de renda. Não é só a classificação da CVM, que é o fundo de renda fixa, fundo de renda simples, fundo cambial,
fundo de ações? Não, você precisa entender que para que um fundo de investimento funcione, há algumas empresas, né, algumas figuras ali que participam. E essas figuras são o custodiante, essas figuras são o distribuidor, o administrador, o gestor, o auditor independente. E essa aqui é uma pergunta sobre isso. Só que é uma pergunta que ela está te dando, né, uma historinha e que é a sua interpretação. E para vocês, qual é a alternativa correta nesse caso? A, B, C ou D? E então? Ó, o Pedro fez o investimento no fundo de investimento. Até aí, ok. Ele descobriu que esse fundo é muito volátil. O que é volatilidade? Esse fundo, ele altera ali muito. Hoje eu estou ganhando 5% de rentabilidade, amanhã eu estou perdendo 3%, depois eu ganho 10%. Então, ele oscila muito, mais do que ele estava esperando. E ele ficou chateado com isso, porque provavelmente ele está perdendo recursos, né? E ele vai reclamar lá com o gerente dele. E o gerente está falando que a culpa é do administrador. Ele está errado, tá, gente? Administrador é o banco do fundo de investimento. Quem vende fundo de investimento, né? Então a gente tem o administrador, que é o banco, a gente tem o gestor que seleciona os produtos que vão compor a carteira do fundo, a gente tem o custodiante, que é quem faz a marcação ao mercado, né? Quem faz a guarda ali daqueles do fundo. E a gente tem o distribuidor, que é quem distribui, vende, quem oferece as cotas do fundo de investimento no mercado. Então, é a figura do distribuidor que é responsável por oferecer um produto adequado ao perfil do cliente. A gente não tem aí que, até quem está estudando para certificação, conhecer a API, que é a análise do perfil do investidor, que o investidor, para qualquer tipo de investimento, ele tem que responder esse API, né? Resolver ali aquele questionário para que a gente entenda que tipo de produtos podem ser oferecidos para aquele cliente, né? Quais são os produtos que se adequam ao perfil do cliente. Essa é a figura do distribuidor. Distribuidor é quem vende. Então, é quem vende que tem que adequar o fundo àquele perfil de risco do cliente, tá? Então, a alternativa correta aqui é C. E agora vamos para a nossa alternativa 4, que também foi uma dúvida que eu recebi e eu gostei muito de trazê-la aqui para vocês. Quando falamos em parâmetros, né? Parâmetros, a gente está falando de uma análise. Então, quando a gente fala em parâmetros de performance de um fundo de investimento, a gente está se referindo a quê? Alternativa A, a liquidez do fundo de investimento. B, a rentabilidade do fundo de investimento. C, a composição da carteira do fundo. Ou D, o risco de mercado do fundo de investimento. Quando eu estou fazendo um parâmetro de performance, eu quero analisar a performance do fundo de investimento. O que eu vou analisar? Eu vou analisar a capacidade daquele fundo virar dinheiro, no caso ali a liquidez, eu transformar aquele fundo no prazo que eu quero para um preço justo em dinheiro. Eu vou analisar o resultado desse fundo, né, o rendimento, a rentabilidade. Eu vou analisar como é que é composta a carteira daquele fundo. O que é carteira, Júlia? É os produtos que estão dentro do fundo de investimento. O fundo de investimento, gente, ele é um produto de investimento que dentro dele tem diversos outros produtos. Pode ter ações, pode ter cotas de outros fundos de investimento, pode ter títulos públicos federais que são comprados de outra forma, não é comprado através do Tesouro Direto. Tesouro Direto para investidor pessoa física, tá? Não faça essa confusão de eu não invisto em fundo de investimento porque é a mesma coisa que eu ir lá e comprar o título público federal pelo Tesouro Direto. Isso é um erro gravíssimo, tá? Não é assim que funciona e você, como profissional do mercado financeiro, não pode falar disso, não pode cometer esse erro, tá? Será que é o risco de mercado, aquele risco de oscilação, é o risco, né, que eu vou analisar para analisar a performance? Qual dessas alternativas é a correta? A, B, C ou D? Excelente. Exatamente, gente. Dentro da certificação, como dentro do mercado financeiro, tem muitos termos. Tem rentabilidade, tem performance, tem Selic, CETIP, B3,
tem comprado, vendido, put, call. Tem muitos termos no mercado financeiro e eles são cobrados ali na hora da prova. E tem gente que às vezes faz alguma confusão, né? Achando que a performance, eu estou falando de liquidez. Não. Quando eu falo de performance para o investimento, o que o investidor ele quer, quando ele faz um investimento, ele quer saber? Né? Tanto que é uma pergunta que sempre me fazem, Júlia, qual é o melhor investimento do momento? O que essa pessoa está me perguntando é qual o investimento que mais rende atualmente. Então, quando eu estou falando de performance, estou falando de rentabilidade, eu estou falando de rendimento. Quando eu vou colocar o meu dinheiro em um fundo de investimento ou até em qualquer outro tipo de produto, eu vou analisar a rentabilidade. Se for um fundo de investimento que ele vem aí há 12 meses, né, consecutivos com rentabilidade negativa, será que eu vou colocar meu dinheiro nele? Não. Então, é uma questão que a gente tem que analisar. E eu quero que vocês entendam que é algo que eu sempre tento trazer para as pessoas, né? Eu entrei no mercado financeiro, estava com 17 para 18 anos de idade. Eu também não entendia de nada do mercado financeiro, tá? Se uma pessoa falasse para mim de performance, de rentabilidade, de ações, eu não conhecia. Então, eu fui buscar como que eu conseguiria conhecer aquilo tudo e melhorar o meu trabalho, porque assim como todos os trabalhos no mercado financeiro, às vezes o cargo que você está desempenhando não vai usar 100% do que você tem de conhecimento. É o caso, por exemplo, de quem vai estagiar no banco. Então, você vai ali estagiar no banco, às vezes você não vai conseguir dar o melhor de si em conhecimento, porque tem suas limitações. Isso acontece no mercado financeiro também. E quando você faz uma certificação com uma CPA 10, amplia o teu conhecimento, tá? Por isso que eu sempre bato nessa tecla e falo tanto de não estudar para decorar, não estudar para passar, não tirar essa coisa, eu quero tirar logo isso da minha frente. Não, estude para você aprender, porque esse conhecimento ele não vai influenciar só em você ter um certificado, ele vai influenciar no seu dia a dia como profissional, ele vai influenciar em você como uma pessoa. Então, quando você está lá assistindo o jornal e vê, a Selic foi mantida, a Selic foi alterada, você vai entender o que está acontecendo. Quando você entender que o Banco Central está intervindo na questão da alta do dólar, você vai saber o motivo por que isso está acontecendo e vai influenciar nos seus investimentos, né? Você não vai ser como o João que está deixando tanto dinheiro lá da pessoa jurídica e da pessoa física dentro da conta poupança. Você vai entender que tem outros produtos que têm uma performance de mercado melhor, né? Uma rentabilidade melhor e podem te atender tão bem e tão fácil e tão simples quanto a conta poupança, viu? Então, sempre lembre-se disso, gente. Conhecimento, ele amplia as suas possibilidades, viu? Em todos os quesitos. E aí, gostou do vídeo? Então já deixa aqui o seu like. Essas questões são preparadas aí com bastante carinho para realmente ajudar você a conquistar a tua certificação. Deixa um comentário, você se sente preparado para realizar a tua prova? Comenta aqui. E claro, se você não se sente preparado e quer uma ajudinha extra, vem fazer parte da minha turma para certificação. Eu vou deixar o link aqui do meu site para você ter mais informações aqui na descrição desse vídeo. Um grande abraço e eu vejo você no nosso próximo conteúdo.